por um lado, tem esses aspectos e o governo pode tentar fazer esse controle, mas por outro, como a gente viu, a própria natureza da tecnologia ela é incontrolável, assim, né? Então, assim, e por um lado, eu acho que tem esse aspecto que é bom de pluralidade. Eu acho que, sei lá, né, a internet, de certo modo, trouxe uma pluralidade para o mundo, vários aspectos que foram, acho que, muito positivos, assim, mesmo para um debate democrático e tal, né? Eu acho que tem um ponto por aí. E um outro... Os cientistas políticos são um pouquinho mais céticos. Eles dizem que, na verdade, se acelerou a calcificação de bolhas e o comportamento tribal. Então, por um lado, existe esse aspecto de o algoritmo, que aí entra o problema do sistema de recomendação de criar a bolha, né? Que aí o sistema de recomendação que o Diogo falava agora há pouco, ele cria essa bolha. Mas, por outro lado, tem um aspecto de um acesso a um conteúdo que antes você não teria. Então, no sentido de que, por exemplo, sei lá, a gente está aqui em São Paulo, mas a gente pode acompanhar tudo que está saindo lá de últimos modelos de AI em São Francisco com a facilidade como se a gente estivesse morando lá. Então, é isso que eu estou querendo dizer, assim, nesse sentido de acesso que a internet traz. Mas eu acho que o que o Diogo comenta agora há pouco é muito interessante, que no fundo é o drama da liberdade humana. Né? Liberdade como autodeterminação para o bem, né? Aristóteles falava disso, né? A Ética Nicômaco, aí falava de indicação de livros. Acho que esse daí é um livro muito interessante, que a Ética Nicômaco é um livro que Aristóteles faz uma reflexão sobre a vida feliz, né? Sobre a felicidade, que é um bem em si mesmo, e que é aquilo que a gente aspira não como um meio, sei lá, essa caneca aqui, eu estou segurando ela não pela caneca em si, mas pela água que eu quero beber, que eu quero matar a sede. Então, ela é um meio. Felicidade é um bem em si mesmo. E aí, eu acho que, ampliando um pouquinho assim, o debate, eu acho que a inteligência artificial, ela radicaliza a reflexão sobre quem é o ser humano, né? Então, e a liberdade humana, né? Isso é o que o Papa também comentou na encíclica, comentou em outros momentos. Ele até falava sobre isso, ele falava sobre rostos humanos e voz humana. Porque a voz é algo muito único da pessoa, assim como a digital, né? E hoje, com a inteligência artificial, você clona a voz. Sim. Você clona o rosto, né? Todo esse problema da misinformation, né? Que a gente falou agora, né? Então, aí aquilo que era o próprio único da pessoa fica massificado, né? Então, aí a gente vai ter que pensar sobre quem que é o ser humano, né? Tem um outro livro muito interessante de um filósofo chamado Robert Spearman. Ele fala person, the difference between who and what. Né? Pessoa, a diferença sobre quem e o que. Né? O ser humano é quem. A inteligência artificial é o que. Então, mas né? Desculpa, perdão. É que aí a gente queria amarrar depois, quando a gente voltou do intervalo, você falou todo esse aspecto aí também do próprio ser humano e do pensamento crítico, né? Então, do discernimento. Ou seja, a capacidade de fazer escolhas. A capacidade de fazer escolhas, a liberdade humana, o próprio do humano. O que é o próprio do humano, né? A liberdade de fazer escolhas, exatamente. É isso que é a preocupação. Essa é a preocupação. Então, aí, eu acho que tem um aspecto que vale a pena a gente pensar, porque, por mais que a tecnologia é algo fantástico, eu sou super entusiasta, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão, senão a gente deixa de ser humano, né? Se a gente pensar as atividades cognitivas, por exemplo, antes a gente decorava os números de telefone, né? Então existia um esforço da memória, a gente lembrava vários números de várias pessoas, né? E as ruas também. A gente tinha esse esforço cognitivo de geolocalização, né? Aí então a gente terceirizou a memória para o telefone. A gente terceirizou a memória da geolocalização para um outro aplicativo. E aí, com a inteligência artificial, existe o risco também da gente terceirizar o pensamento, no sentido, o raciocínio, né, de você não pensar, né? Então, também o Papa fala disso. O Papa fala, olha, é necessário educar as pessoas para pensar criticamente. É necessário educar as pessoas para pensar criticamente também sobre a inteligência artificial, de não assumir aquilo que está sendo exposto, né? É lógico, existe essa dificuldade de discernir o que você está vendo. Mas vou tentar refletir, então vou tentar questionar, vou tentar buscar a origem, a primeira fonte,
né? Que é um pouco o que o trabalho do jornalista faz, né? De confirmar os dados, confirmar, né? Acho que, então, assim, no fundo, acho que essa batalha por um lado, a inteligência artificial, ela facilita essa batalha psicológica de desinformação, mas por outro, acho que aí também tem esse papel da gente conseguir aumentar a educação para o ser humano ser humano mesmo, né? Ser mais humano, né? Então, acho que esse é um grande aspecto. Acho que você tem riscos grandes, você tem problemas. Acho que só estou também comentando um pouco assim, William, só para ficar um pouco esperançoso aqui, não é para o pessoal ficar, é um apocalipse final aqui. Então acho que tem alguns aspectos que são também, nesse sentido, uma provocação dessa situação, né? Da gente tentar fazer esse resgate do humano, né? Salvaguardar a humanidade, né? Então acho que esse ponto.